O que faz uma vida ser bem vivida? Essa é uma pergunta que a filosofia vem tentando responder há mais de 2000 anos e a religião até há mais tempo. E nesse episódio a gente vai parar para pensar um pouco sobre isso. Depois de um bom tempo aqui em Paraty, eu precisava ir para Bagé, lá na divisa do Brasil com o Uruguai, que é o lugar onde eu nasci, para visitar minha família. Desse lado aqui temos Uruguai, aqui temos Brasil. Só dá um passo pro lado, você tá no Uruguai, você dá um outro pro cá, pro Brasil. Quando eu era criança, eu joguei bola aqui, uma vez deu um chute, que a bola foi parar no Uruguai. Aqui é Ceguá, é uma cidade vizinha que já era de Bagé, mas se desgarrou. E a gente veio visitar aqui a mãe do Adriano pra gente provar que ele tá bem, né, depois da pancreatite. Olha só quem está aqui! Viemos aqui comprar muitas coisas no free shop. Já gastei praticamente uns $10 já. Comprei umas balinhas e uma pomelo. Pela primeira vez eu acho que o detox de consumo realmente funcionou. Até porque o dólar tá 4,35, não vale a pena muito. Tipo isso. Mas também consegui passar uns dias em Porto Alegre, visitar a fábrica da Delta Yachts, que foi muito legal, e reencontrar um amigo que eu fiz lá em Antonina e por causa do trabalho mudou para Porto Alegre com seu barco. Esse é um Vandestad 36 Seal de aço, que foi construído na década de 90, a princípio no Rio de Janeiro. Eu só conheci mais um barco desse no Brasil. E o modelo com esse convés reto, né, plano, né, cockpit central. Dá uma cabine de polpa bem legal, né? Uma cabine de polpa bem generosa. Barco bom pra travessia, né, cara? Exatamente, só pra travessia, não é um barco feito pra essa região aqui de água muito rasa, não. Tem 2,20 m de calado, né? É aquele fixa, 2,20 m. O ser humano não é feito pra ficar na água, a gente fica, né, cara? E quantos litros de água, diesel? Ele tem 400 litros, são 2 tanques de 200 de água doce e 250 litros de diesel. Ele tem um motor MWM, ele usa um 3 cilindros MWM de 54 cavalos. É um motorzinho bem fortinho, bem robusto, um motor de trator mesmo. O conjunto dele, de reversor, eixo e hélice, é mais parecido com um barco de pesca do que com um veleiro. É um motor, usualmente não se coloca um motor desse, por exemplo, no barco de fibra, ele não aguentaria. Você prefere barco de aço do que fibra? Então, depende, eu sou muito assim, me ensinaram uma coisa, onde é que você vai usar o barco, o que você quer fazer com ele, né? E no início o plano era ir para a Amazônia, cara, com esse barco. Então, eu já morei na Amazônia um tempo lá e eu sei que aqueles rios descem muito toco de árvore e tudo, e assustaria subir com um barco de fibra ali. Acabou não dando certo, a gente inverteu e resolveu descer para o sul. E o plano agora é continuar mais para o sul ainda. Então é passar um tempo aqui, preparar melhor o barco e descer para a Patagônia, Ushuaia e adjacências aí. Seguir o Gugabai e o Caboges, que já estão lá e vão fazer a rota deles também. O Gugabai e o Caboges são 2 barcos de amigos que foram passar o verão na Terra do Fogo. E é um lugar lindo, sem dúvida, mas frio, isolado e de difícil navegação. Muita gente deve se perguntar por que eles ficam felizes por lá ser tão difícil. Vários filósofos já pararam para se perguntar o que faz uma vida ser bem vivida. Para o Platão, era um equilíbrio entre razão, coragem e instintos. Aristóteles acreditava que o segredo era a contemplação da vida e a sua realização plena como um indivíduo. Você conseguir chegar onde você poderia ter chego. Já os estoicos colocavam a virtude acima de tudo e uma certa aceitação das coisas que você não consegue mudar, que eles chamavam de apatia. E Nietzsche convidava você a criar o próprio sentido da sua vida. E você? O que acha? Deixa aí nos comentários pra gente discutir isso. Antonina e Porto Alegre foram 2 dos lugares que a gente mais amou morar em um veleiro, sem dúvida. E é muito legal ter um amigo que conhece esses 2 lugares, sabe comemorar neles também. Então você trocou o barreado pelo churrasco? Então, mas assim, na verdade eu sou mineiro, né? Eu já troquei o queijo Minas primeiro pelo barreado e agora a gente veio mais pro sul um pouquinho, veio conhecer aqui. Porto Alegre tá sensacional, é nossa, superou todas as minhas expectativas aqui, é muito legal. A recepção do gaúcho foi excepcional. A gente chegou, desde quando a gente veio primeiro, a gente passou de carro fazendo o reconhecimento dos lugares que ia parar. Todo lugar que a gente chegava, que a gente divulgava no grupo que estava vindo ali, todo mundo queria conhecer a gente, sabia quem a gente era, para onde a gente ia, o dia que a gente vinha, dar dicas da lagoa, porque a lagoa é complicada. Pessoal, eu mesmo achava que não era tão complicado, achei que era exagero, não é exagero, é complicado. Não, quando a gente vinha do mar, né, cara, a gente entrou assim, tá, agora tá tranquilo.
Eu pensei a mesma coisa. Eu entrei nos moles e, nossa, que beleza, agora eu tô relaxado. Não. A lagoa, ela é bem, além de ser muito rasa, ter muito baixio, que essa é a parte que eu achei até um pouco mais tranquila, porque é bem cartografado. O Navionics, principalmente, crava bem certinho ali, não tem problema. Só que quando você percebe que você está andando muito no limite, certo? Não é um canal que você tem que passar, como em Antonina você tem que passar. O ideal é que você passe no canal. Lá tem que passar no canal. Tem cara pescando de pé. Isso, com lado, nossa, assim. O pessoal naqueles paliteiros lá, colocando a mão aí no paliteiro, ele em pé. Falei, cara, cadê o barco do cara? E os navios, né, que são barcos grandinhos, né, os barcos, os navios que passam ali. Eles também tranquilo, eles chamam, eles avisam, vão passar, eles já combinam de que lado vai, mas não tem aquele negócio de relaxar na lagoa, não tem jeito. E aqui também, cara, eu relaxei quanto a encalhar, tipo assim. Vai encalhar mesmo. Aí eu contei 3 encalhadas, 3. A gente chegou em Rio Grande e entrou tranquilo e tal, até chegando no clube Rio Grande sem problema. Quando chegou na entrada do clube, a gente chamou o clube e eles falaram assim, olha, tá legal e tal, não sei o que, mas a gente vai ajudar vocês a entrar. Não deu, encalhou. Aí a gente saiu, seguiu a feitoria, né, que é mais sinistrão, a ideia era ir para São Lourenço, só que tava entrando uma previsão de um vento forte, inclusive aqui em Porto Alegre quebrou bastante coisa esse vento. A gente falou, não, vamos correr para Pelotas. Aí entramos para Pelotas, aí Pelotas eu achava que ia encalhar no Arroio Pelotas. Não, ali vai encalhar, não encalhou nada. Ali foi ótimo. Né? Porque ele tem corrente, né? Deu pra matar a saudade da corrente. Não, virei, tô navegando em Rio de novo, né, cara, que delícia, imagem dos dois lados ali, muito legal. Aí a gente entrou, o clube excelente, o clube Pelotas sensacional. Aí saiu, sem problema ali, também fizemos navegação e entramos em São Lourenço, que todo mundo assustou, cuidado, calado, cuidado da entrada, cuidado, tem laje, tem pedra. Entramos sem problema, sem, zero problema. Passamos lá uns 5 dias esperando uma condição de vento legal e para descansar mesmo, a gente já estava no finaleiro da viagem, já estava ficando bem cansado já. Aí, quando a gente decidiu sair, era uma previsão de vento bom que ia entrar um leste, a gente ia conseguir subir. Quando a gente saiu do clube, foi um momento de distração, um momento pequeno de distração. O vento entrou numa rajada um pouco mais forte, o barco chegou um pouco pro lado que não podia, aí vem o susto, né? Que é o canal ali, 2 paredes mesmo. Aquele bateu na parede, o barco caiu, tombou de lado. Já tombou de lado em cima do baixinho, não tinha mais nada para fazer. Aí o vento começou a aumentar, cada vez mais ele ia para dentro do baixinho. A gente acionou todo mundo que a gente tinha, inclusive a gente fez um amigão lá em São Lourenço que ajudou a gente um monte. Fizemos contato com os barcos, veio barco de pesca, tentou, não conseguiu, veio um segundo barco de pesca, tentou, não conseguiu. Aí conseguimos lá, o pessoal do clube lá ajudou também a conseguir acionar a escuna, que faz a escuna pirata, lá que faz passeio. Falei, essa é desse tamanho, me tira. Mesmo assim, deu trabalho. A primeira tentativa dela estava ventando demais, ela não conseguia, ela mesmo estava indo para cima do baixinho. Aí tiveram que protelar um pouco, esperar o vento dar uma diminuída, tentaram uma segunda vez, aí conseguiram. A gente saiu, só que entrou bastante água no barco para dos registros. Depois vim descobrir que boa parte da água foi do tanque de água, desse tanque de água do lado de cá. Pega um encalhe desse, lógico, assusta, qualquer um vai assustar. Ele deitar no costado, o barco deitar no costado é complicado demais. E batia muito, era muita onda. E é uma onda chata, curta, ela é 1 metro, 1 metro e pouquinho, mas ela é curta e uma atrás da outra, assim. E com vento, o barco ele dava uma levantada e batia no fundo. E bateu muito leme, eu fiquei muito preocupado. A quilha não me preocupa nada, o costado não me preocupa nada, mas o leme estava me preocupando, porque o leme eu senti ele bater também. Não aconteceu nada, o leme aguentou tudo também, é um leme bem forte, tudo nesse barco é muito robusto. Mas aí a navegação foi tranquilo, passamos, entramos em Itapuã um pouquinho ali para conhecer, deu para ver que a profundidade ali é tranquila. E viemos tranquilo, chegamos aqui no clube, nossa, beleza, agora relaxou, 22 dias de viagem, finalmente, festa, vamos abrir o champanhe, calhou. Eu e a Aline, a gente teve sorte de pegar a Lagoa dos Patos com um nível bem alto. Isso ajudou a gente a parar em vários lugares que às vezes não são possíveis para um calado de 2 metros. E ele tem 2,20. O barco de aço ele tem um detalhe, né? Normalmente os barcos de aço, o interior é totalmente de madeira e ele é todo forrado. Então ele tá quente lá fora, o convés está quente e aqui tá frio. E o frio também é o contrário, a mesma coisa. Tá gelado, a gente já pegou frio lá em Antonina. E aqui dentro tava bem aquecido, se colocasse uma lasanha para fazer no forno, então tava perfeito, o barco ficava quentinho. Esse ano acho que você vai pegar mais frio. Vai um pouquinho mais. O barco, o pessoal brinca que o barco foi construído em volta da geladeira, né? A geladeira é tão grande que
Não tem como ela ter entrado aqui depois, foi construído junto. Essa geladeira é casa de açougue antiga, né, cara? A gente pega, só fecha na porrada. O antigo dono, quem fez o barco não se preocupou com peso, então o barco é todo bem pesado. Todo ele é bem pesado. É, e grande, né, cara? Tô vendo aqui o banheiro grandão, isso, cara. Banheiro grandão. O banheiro é todo arrumadinho, né? Isso aqui foi. Deixa eu dar os créditos pra esposa que fez o piso do banheiro, que fez a lateral. Ah, sim. Ele tem um pé direito muito bom, né? Mesmo a parte do mais baixo, do rebaixado dele aqui, eu tenho 1,86, eu fico em pé no barco aqui tranquilamente. E tem um camarote de polpa muito grande, consegue ficar em pé lá dentro também, que logicamente tá tudo bagunçado, né? Ele é um barco que aderna muito pouco no vento, ele é muito pesado. A quilha dele são 2,20 de calado, só que assim, o casco dele tá mais da metade dentro d'água. Então dos 2,20, 1 metro é casco. Tem um acesso muito fácil de mexer. Ele é um barco, todos os acessos dele são muito fáceis, né? O motor abre 2 tampas aqui, uma tampa na frente, uma tampa no banheiro, uma tampa em cima. A gente precisou tirar o reversor lá em Antonina, lá não foi difícil tirar o reversor do barco desse. Ele é muito fácil de mexer, a manutenção dele é muito simples, é uma manutenção que eu mesmo faço. Parte mecânica não preciso de chamar quase ninguém, porque assim, a bomba d'água dele, a bomba de puxar água do mar para refrigerar o motor, é uma bomba centrífuga tocada com uma correia. Ela não tem aquela bombinha de rotorzinho de borracha. Mas antes de entrar na Lagoa dos Patos, o Paulo e a Rita tiveram problemas também na descida de Santa Catarina para Rio Grande, e um problema que é até irônico nesse lugar: não tiveram vento. A gente saiu tranquilo de Antonina, esperamos olhar para sair na Galeta. A Galeta também é sinistrona para sair, tem seus detalhezinhos, mas a gente saiu tranquilo. São Chico, velejada ótima. São Chico, saímos até Porto Belo, perfeita, zero problema. Ventinho legal, deu pra velejar bonitinho. Saímos até Floripa, aí desceu boa parte da tripulação. Ali já começou, aí você muda, é como se você mudasse uma chave em você. Deixou de ser uma velejada curta, tranquila em água sossegada, e partimos pra velejada longa. Então o ambiente muda um pouco, né? A gente, não que fique estressado, mas você já você fica mais sério. Você muda o teu foco, que o foco antes era um passeio bonito, com mar bonito, olha o golfinho, agora era uma viagem que ela poderia, um barco mais rápido, um negócio bom, consegue fazer em 3 dias, e eu tava planejando 4, durou 5, só de vento. Então de vento ia outros problemas. O Cabo Santa Marta, a gente dobrou o cabo lá perto de Laguna, lá, até ali tinha um ventinho ali, parece que desligaram a chave do vento. Parou, calmaria total. Todo mundo fala, não, você vai dobrar o cabo lá. Calmaria. Geralmente a gente tem mais quando começa o vento forte. Nossa, ele parou tudo, aí isso não estava previsto. Aí passamos boa parte do dia só no motor. Aí você já começa combustível. Então assim, eu tenho uma quantidade boa de combustível no tanque, só que o motor é pesado, o motor consome bastante, e eu tava levando combustível extra. Aí você começa a fazer cálculo já, né? Peraí, dá pra dar motor ou não dá pra dar motor? A previsão do tempo começou a assustar a hora que você perde o sinal do celular. Enquanto você tem sinal do celular, tá tranquilo. Perdeu o sinal do celular. E agora? Virou? Não virou? O vento vai virar? Vai vir tempestade? Não vai vir? Então você passa um vácuo ali no negócio. Você começa a ficar mais atento no rádio, esperando previsão. Quando entrava a previsão no rádio, a gente pegou bastante previsão no rádio. Aí chegou no través ali de Mostardas, no início de uma noite tranquila, pôr do sol perfeito. Tava tudo ótimo, vi um barquinho de pesca, baixo pesca chama a gente no rádio. O pessoal, olha, na sua frente tem uma rede boiada. Acabei de colocar a rede. Então já desvia. Aí a gente olhou, quando viu começou a aparecer lá a boiazinha deles. Cara, a rede boiada mesmo, então a rede tá em cima da água, não tem jeito. Aí eu chamei ele de volta, tá, então me dá a coordenada pra desviar. Pra onde que eu desvio? Não, sai pra alto mar, a gente tava andando, se não me engano devia ser coisa de 4 milhas da costa que a gente tava. Ele, não, onde tem as balizas, tem uma baliza com uma luzinha piscando. Beleza. Tinha uma não tinha, uma tava fraca, uma tava apagada. Aí desvia, nada, e eu ainda vendo que esse negócio ia abrir. Chamei ele de novo, cara, quantas boias tem? Aí não, quando você vê a última piscando, pode passar que tá tranquilo. Aí a última piscou, beleza, passamos, abri mais 1 milha, quer dizer, já era meia-noite e eu tava desviando de rede ainda. Não era a última, tinha uma apagada. A gente entrou, a sorte que o André estava justamente sentado no Boreste, que a gente via a luz de Boreste bem forte, ela clareou a boia, assim, foi o tempo de cortar o motor e desviar, e as boiazinhas lambendo o casco, assim, durou uns segundos eternos, aquilo ali, o negócio lambendo o casco, falei, não, vai pegar na quilha, vai pegar no leme, desviamos, não pegou.
Aí abrimos muito. Eu sei que quando amanheceu o dia, a gente tava vendo os pesqueiros terminando de recolher as redes. Quando eu fui olhar a distância, a gente tinha recuado 3 milhas. Noite inteira, manda pra trás. Isso no motor, que não dava pra estar usando. Aí eu falei assim, olha, agora tem que economizar mesmo. Aí eu fui lá e ficava checando o tanque. Não, tá dando. Fazia conta, tá dando. Mas chegou. Já entrou em Rio Grande, primeira pergunta, onde é que tem um posto? Aí logo depois dos moles tem um posto ali, a gente parou lá, abasteceu. E qual os teus planos agora, cara? O que você tá... Então, agora é passar esses 2, 3 anos aqui no máximo. E trabalhando o barco, estudando mais um pouquinho, começando a conhecer mais a meteorologia daqui. Conversando mais com o pessoal que desce, pessoal que sempre tem alguém que está saindo no Uruguai, tá e tudo. Tem um barco daqui que está agora lá para baixo, lá também. Daqui a pouco vai estar aqui, a gente vai estar sugando a informação deles ali. Aprender um pouco mais e daqui a 3 anos partir para Patagônia. Agora, quanto tempo vou levar lá, não sei, ainda vou decidir, na hora ver. A ideia é passar uma temporada lá, pelo menos, lá na Patagônia. Lá. E depois, aí pra frente, a gente vai vendo o que vai fazer. Navegar de porto em porto é algo que faz você abrir os seus horizontes, literalmente, e também faz você pensar de uma forma diferente, agir de forma diferente e sentir as coisas de uma forma diferente. E que eu acredito que está muito ligado a você se tornar uma pessoa mais feliz e mais realizada, porque... Tem pessoas com todos os níveis sociais, tristes e felizes. Parece que isso não altera tanto depois de você ter uma certa quantia que você consegue sobreviver. Parece que a forma que você percebe o mundo é mais importante para você ser alguém feliz. Isso você muda através da sua experiência de vida, conhecendo outras pessoas, lugares. Não é algo que é só pensar positivo. Você tem que, através de exemplos, de histórias de outras pessoas, coisas que você passou, você consegue moldar isso aos poucos. Eu não tinha ligação nenhuma com o mar que não fosse praia. Minha ligação com o mar era praia. E eu fui para a Amazônia a primeira vez, aí rio, barco, aí comecei a me interessar por barco. Mas eu nem olhava veleiro, porque veleiro é coisa de rico, né? Não dá. Aí da terceira vez que eu fui, eu encontrei 2 caras que foram com uma lancha testar uma lancha lá na região de São Gabriel da Cachoeira, que é a cabeça do cachorro. Se você não percebeu, o mapa do Brasil tem um desenho da cabeça do cachorro lá em cima. Dá uma olhada lá. O município talvez seja o mais isolado do Brasil, são 1.000 km por rio para cima de Manaus. Talvez o maior do município. É o terceiro maior do país em área. É a cidade mais indígena do Brasil. Se fala várias línguas indígenas. É um negócio. E o lugar é lindíssimo, lindíssimo. Só que o nome São Gabriel da Cachoeira não é à toa. Então é pedra. Lá, corredeira pra gente é cachoeira. Eles têm esse costume de chamar de cachoeira na Amazônia. Só que é um lugar extremamente raso e com muita pedra mesmo. É raso mesmo. É coisa de você olhar e falar, não passa um barco aqui. E os regionais lá sabem onde passar, né? O pessoal que é da região lá, eles sabem o caminho certinho de passar. E eu comecei aí que eu fiz um curso de navegação lá e comecei a trabalhar fazendo essa parte de navegação. E, nossa, mas assim, você tá com um negócio enorme, cara, como é que eu vou passar ali? Aí chegava lá o prático, lá que é um cara da região, né? Normalmente vem de aldeias indígenas, e ele sabe certinho passar, né? Ele não precisa de um GPS, ele não precisa de nada disso. Comecei a aprender e caí nesse teste para essa lancha. A lancha é bem interessante, ela é anfíbia, ela desce 3 rodinhas e sai andando. Aí testamos a lancha e eu conversando com o pessoal, falei assim, eu tinha vontade de comprar uma lancha. E um desses caras falou um negócio comigo assim, até hoje eu falo assim, você vai se arrepender de ter falado aquela frase. Eu falei, por que você não compra um veleiro? Aí eu, não tem dinheiro para comprar um veleiro, você não quer comprar uma lancha? Um veleiro do mesmo tamanho, muitas vezes, a maioria das vezes, é mais barato que uma lancha. E você não vai querer fazer viagem longa? Vou, mas numa lancha você vai ter problema de fazer viagem longa. É mesmo, né? E o veleiro? Não, mas é muito difícil. Como é que eu vou saber usar vela? Como é que eu vou saber andar? Eu não consegui nem entender como é que um windsurf andava ali. Eu tava na praia, o vento para um lado e o cara andando pro outro. Mas como assim? Aquele negócio tem motor embaixo. E o cara falou, não, o veleiro começou a explicar. Eu falei, não, é muito fácil, você abre as velas e quase que uma mágica acontece. É muito fácil velejar. E aquilo grudou. Eu falei, tá, vou começar a estudar. Então comecei livro. Eu começava a comprar ali, com o livro da Mirklink, com não sei o que. O Fábio me deu um livro, o primeiro livro que eu ganhei, né? Ele falou assim, lê esse livro, depois desse livro aí, se você quiser realmente morar no veleiro, o nome do livro é Proibido Morar no Veleiro. Eu falei,
como assim é proibido morar no veleiro? Eu fui ler o livro na verdade são várias crônicas, é bem engraçado o livro, bem legal. E são várias crônicas de barco, de veleiro, do dia a dia do veleiro, que hoje pra gente é altamente normal, que quando você conta coisa cotidiana que a gente conta pra quem nunca entrou no veleiro, ele assusta. Precursor de mostrar esse estilo de vida. Então, assim. aí começou a mostrar como é o estilo de vida no modo com humor e tal, e eu falei, mas é legal isso aqui, mas você sabe, você começa a entender que tudo aqui é trabalhoso. Não tem nada no barco que não seja trabalhoso. Você vai sair de casa, você vai lá, apaga a luz e vê o negócio. Aqui não, você tem que estar preocupado se os registros estão fechados, se a energia está cortada, se a luz de pia está ligada ou está desligada. Como é que está a carga da sua bateria? Você quer ligar na televisão? Eu vou ver um filme. Aí antes de você ver o filme, você olha para trás e vai ver a carga da bateria. Para saber se você pode ver o filme. Senão você vai ter que ligar o motor. Mas para ligar o motor você tem que saber se tem diesel. Você tem que saber. Então tudo assim, a cabeça trabalha muita coisa junto. E esse cara começou a me ensinar esses detalhes. Ele falava, eu comecei muito com ele. Ele passou 2 semanas lá. Depois foi embora. Deu um mês depois. E eu já tava assim, eu empolgo muito, né? Falando todo mundo, vou comprar um veleiro. Não sei qual, eu vou comprar um veleiro. Não sei quando, eu vou comprar um veleiro. Aí um colega meu passou, tinha voltado do porto de Antônio e falou assim: engraçado, você falou de veleiro, tem um veleiro lá de São Gabriel do Cachoeiro. Tem um veleiro lá no porto. O porto é 20 km para baixo, rio abaixo, né? Tem um veleiro lá. Falei, tem um veleiro laranja. Falei, não acredito. Peguei rapidinho a moto na hora do almoço, vazei lá, cheguei lá, o Fábio lá com o Quaru. O cara chegou de veleiro em São Gabriel do Cachoeiro. Chegou com o veleiro, era o Quaru, né? Um barco de aço, 37 pés, com quilha retrátil, leme retrátil e tudo. Mas ele talvez tenha sido o único cara que conseguiu fazer isso. Cara, quantas milhas? É longe pra caramba, né? Porque... Mais ou menos 1000 quilômetros, né? Não é que marca milha lá na Amazônia. Porque o rio vai fazendo curva. Em linha reta dá 800 quilômetros. Mas o rio deve dar em torno de 1000 quilômetros. Do mar? Não, de Manaus. De Manaus. De Manaus até lá. Manaus pra Belém deve ser mais uns 1.800, 1.600. O veleiro chegou aqui, cara. Ninguém vai chegar lá. A única coisa, acho que próxima disso, pelo menos eu nunca ouvi falar que alguém chegou lá de veleiro, até porque todo mundo ficou espantado quando viu, porque ninguém entendeu aquele barco, aquele negócio em cima, aquele poste em cima. E quem chegou perto disso foi o Pandiani quando desceu de Robiquete, que ele desceu pelo dentro da Venezuela, passou na frente de São Gabriel. E o Fábio tinha essa mesma ideia de subir aquele. Aí subiu, chegou até a cidade mesmo, na frente da cidade. Eu morava de frente pra praia, assim, o barco dele ficou na porta da minha casa. Todo dia eu chegava, saí do prédio, a primeira visão que eu tinha quando abrir a porta era o mastro do barco dele na frente. 3 meses ali, aí já era, né? Começa a conversar, começa a ver o dia a dia. Falei, cara, é aí que eu vou fazer. É incrível como, às vezes, o que dá sentido pra nossa vida não é algo que você tá vivendo ali e agora, mas algo no futuro. Como o que você tá vivendo, a preparação para aquilo. E como dar a volta ao mundo, ou escalar uma montanha, ou sei lá que projeto maluco você tem. E de repente você aumenta o seu entusiasmo, a sua potência de viver, como dizia um filósofo do século XVII chamado Spinoza. Cara, até agora, isso é muito comum, assim. Você só falou de coisa ruim que aconteceu no barco. De que dá problema, de que encalha, de que enjoa. Mas por que você continua? Por que é tão bom? É estranho, né, velho? Fazer tão ruim, é ruim, encalha, balança, enjoa, mas se gruda no negócio, não tem como. Chegar a um local novo, descobrir locais que normalmente as pessoas não conhecem, isso pelo menos sempre me fascinou, né? Conhecer locais que poucas pessoas conhecem, né? Você vai conversar com pessoas, Itapuã pro pessoal é um parque, pra gente é o mar, é a lagoa. Entrar numa lagoa dessa, a Lagoa dos Passos, eu só via falar Lagoa dos Passos na aula de geografia, de história lá. Alguém falava de Farroupilha. E outro dia eu tava lá vendo lá o casarão, lá Farroupilha. Eu falei, nossa, aqui, onde é que eu tô? Então assim, você pode ou gastar muita grana pra fazer tudo de avião. E eu sempre falei esse tipo de coisa, eu sempre gostei muito de viajar. Eu fiz uma volta inteira no Brasil de moto. Eu fui até São Gabriel do Cachoeiro a primeira vez de moto. Então fui até Porto Velho, dali de barco, um barco de Manaus, uma balsa, a moto foi no meio das bananas lá e a gente chegou na São Gabriel. Na volta, mandamos uma moto para Belém, eu mais 2 amigos fizemos o resto da volta para a costa do Brasil todinha. Eles foram comigo até Recife, eu fiz o resto. Então eu sempre gostei de viajar e conhecer coisa nova. Sempre achei assim, o melhor jeito de viajar é indo devagar. Então, de avião é legal? Legal, você não tem tempo e tal, quer conhecer o lugar?
Mas quando você vai devagar, você para nos locais, você conversa com as pessoas, você conhece as pessoas, você vê que, como é que é a cultura, você sente o ar do lugar. O pessoal fala de, eu conheci o Nordeste. Fala, você foi de quê? De avião? Foi de avião até onde? Eu falei, então você conhece aquele lugar, você não conhece o Nordeste. Quer conhecer o Nordeste? Vai de carro, vai de moto, vai de bike. Geralmente quando você vai para um lugar, numa viagem mais padrão, assim, parando em um hotel, nos lugares turísticos, clássicos, assim, você acaba conhecendo uma caricatura do lugar que você quer conhecer. E cai em algumas armadilhas para você gastar dinheiro e que não representam bem o que é aquele lugar. E se você vai com seus próprios meios, assim, num motorhome ou num veleiro, vivendo um pouco ali, você tem a chance de conhecer como as pessoas realmente pensam, o que elas acreditam e os lugares que elas frequentam. E eu acho que isso sim é você conhecer um lugar de verdade, não uma caricatura dele. E o barco, assim, o barco te dá essa possibilidade de fazer num custo muito mais baixo e num negócio muito mais amplo. A moto você consegue ir longe, mas a moto você... Não dá pra dormir nela. Não dá pra dormir nela. O motorhome é massa. O motorhome eu quase comprei também. O motorhome acho que uma fasezinha na vida ali eu vou ter um motorhomezinho, fazer algumas viagens. Nem que alugue sei lá, vai pra Europa, aluga um motorhome, faz uma viagem grande. O motorhome é sensacional. Aquele clube lá de São Lourenço com aqueles trailers lá, é apaixonante. Ele dá vontade de não sair mais. Aquele ali, falo, nossa, perfeito. Eu moro no trailer, tô com um barco na minha cara aqui. Motorhomes e veleiros tem tudo a ver. Então, a vontade minha de viajar. Eu sempre fui, meu trabalho me proporcionou isso, eu mudei várias vezes. Eu sempre gostei de mudar. Eu sempre gostei de ir para um lugar diferente. Eu sempre gostei de ir para um ambiente diferente, conhecer gente nova e conhecer principalmente cultura nova. Então chega uma hora que o pessoal... eu fui no Nordeste lá, eu tomei uma pitu, eu comi não sei o que. Você, nossa, já comi, já tomei, né? Fui para um lugar, comi não sei o que. Já comi também. Aqui você vai dentro, já fez bastante coisa. O Brasil eu já conheço bastante. Então eu precisava de um meio de conhecer agora o resto do mundo. Patagônia sempre me chamou a atenção. Sempre. Sempre eu olhava o mapa, eu ficava olhando aqueles canais ali. Falei, nossa, por que... Mas a informação era mais difícil, agora a informação tá mais alcançável, né? Aí você começa a ler o livro do pessoal que foi pra lá, você, de repente você olha assim, não, mas pra eu ir pra Patagônia eu preciso comprar um Paraty 2 pra mim. Vou ter dinheiro pra fazer isso. Aí daqui a pouco você olha, mas o cara foi com um barco pequeno pra lá. Quando você vê uma foto de fibra. O Google Boy é de fibra, já é a terceira vez que vai pra lá. Você vê uma foto de Ushuaia, dos barcos, você vê um monte de barco de 21, 23 pés ali. Peraí, não é esse lugar, esse mistério todo. Dá pra ir, lógico. Vai se preparar, vamos preparar o barco, vamos aprender um pouquinho. Você tem que se preparar para as coisas, mas... Vários filósofos se debruçaram nessa questão do que é uma vida a ser bem vivida. E há muitas teorias, muitas formas de ver essa questão, mas eu não me lembro de nenhuma que tenha colocado o conforto como a principal questão para se chegar nesse objetivo. Por mais que seja confortável, não vai ser sentado num sofá com ar-condicionado e uma TV de 60 polegadas que você vai criar as lembranças mais incríveis da sua vida. O conforto tenta sugar a gente para o centro do universo que a gente conhece. E se a gente se deixar emaranhar demais nisso, a gente fica preso na nossa zona de conforto. Mas é fugindo dela que conhecemos o mundo, crescemos e criamos tudo aquilo que a gente ainda vai se orgulhar no futuro. Então, depois de assistir esse vídeo, levante e faça algo digno de lembrança. Última pergunta. Tem esperança pro mineiro no mar, cara? Tem, cara. Nossa senhora. Tá só cheio de tem, mineiro aí, só tem. Minerado é tudo louco, né? Você vai no mundo inteiro, você acha um mineiro, né? Tem o Léo David. O Léo David, uma figuraça, cara. Figuraça, conheci ele também. Muito figura. Mas tem muito. Eu cheguei lá, o Gustavo comprou do barco, mineiro. Sim, mineiro. Tinha um barco do lado, que era um mineiro. Eu cheguei na Praia dos Vagabundos. Praia dos Vagabundos é a meca, né? Você tem que chegar na Praia dos Vagabundos. Primeira vez que a gente chegou lá, chegou eu e um camarada, o Patrick, né? O Patrick é do figuraço, conheci ele também. Sim. O Patrick, chegamos lá, o Patrick, mas a gente tem que parar na Praia dos Vagabundos. Chegou em Paraty, vamos parar na Praia dos Vagabundos. Porque eu comprei o barco, saí e não conheci, né? Aí eu voltei em dezembro de 2018 lá pra conhecer mesmo, passar um mês lá. Chegar e acordar o primeiro dia na Praia dos Vagabundos, agora eu tenho um veleiro. Eu cheguei na Praia dos Vagabundos. Aí vai fazer um churrasco. Perguntamos lá, chegamos lá no Gote, ela, Gote, o que a gente chama? Ali a gente boa mineiro, a gente boa mineiro, a gente boa mineiro. É ótimo, cara. Mineiro se adapta ao mar assim. Se você gostou do vídeo, deixa um like e um comentário. E se gostou muito mesmo,
Ajude a gente lá no Apoia-se a manter esse canal. Hoje são quase 600 pessoas que ajudam o Hashtag Sal a se manter e a gente é muito grato a elas. Então a gente tem lá um grupo onde a gente consegue conversar mais próximo e também deixa versões inteiras das entrevistas. Essa aqui já tá lá, sem cortes. Então ajude a gente lá no Apoia-se e faça parte desse grupo também.